Boa noite, meus aterrorizados, aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito, que se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos e em suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Peço também que não deixem de ativar as notificações do canal tocando o sininho para receber o conteúdo em primeira mão assim que for para o YouTube. Quero agradecer também a todos os canais parceiros que estão junto comigo nessa aventura louca que é o YouTube. Agradecer também a todos os grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho. Quero também agradecer do fundo do meu coração a todos vocês, inscritos, que ajudam o canal a crescer a cada dia que se passa. Para vocês, vai os meus milhões de beijos e os meus mais sinceros agradecimentos, pois é por vocês e para vocês que eu faço o meu trabalho com todo o carinho do mundo. Peço também que vocês deem uma visitada na página Angel Black Contos de Terror lá no Facebook. E se você tem um conto que você criou ou um relato de algo que aconteceu com você, com seus avós, um conhecido ou uma história que você ouviu no trabalho, mande para o e-mail da página que estarei contando aqui no canal. E o e-mail da página é lusonjavermelha@gmail.com, tudo com letrinhas minúsculas. Agora, sem mais delongas, vamos à história de hoje? História, conto ou relato? Você decide se acredita ou não. Agora eu acredito, pois não duvido de nada, pois o sobrenatural existe e pode estar aonde menos esperamos. Vamos à história então. A história é Tião Valente, a Tocaia e o Lobisomem. Esse caso aconteceu lá para as bandas de Roraima, no final dos anos 70. Tião era caboclo grande e forte. Era trabalhador rural, tomava conta de um sítio onde cultivava-se soja e também tinha de 80 a 100 cabeças de gado leiteiro, que ele, com a ajuda do seu filho mais velho, também cuidava para o dono do sítio, que só aparecia lá nos finais de semana para saber como estava o andamento das coisas. Tião tinha uns 38 a 40 anos naquela época. Era casado e tinha 7 filhos, sendo 4 rapazes e 3 meninas. Seu filho mais velho tinha 16 anos, o outro 15 e um de 14. Esses 3 rapazes o acompanhavam desde pequenos para trabalhar na lavoura, assim como uma das meninas, que já tinha seus 13 anos. Já a menina, com 10 anos, cuidava da casa e do casal de gêmeos de 5, pois sua esposa ficava em casa só na parte da manhã. Quando dava 11 horas, todos os dias, ela levava o almoço na roça para sua família, que estava a trabalhar, e ficava por lá mesmo para ajudá-los até o final do dia. A vida não era nada fácil para aquela família. Apesar de trabalharem duro para ajudar o Tião na lida, ele era um cara muito rude. Nada estava bom o suficiente para ele. A família era tratada como lixo, a gritos e a cacetadas. Os filhos nem olhavam ele nos olhos, pois já era motivo para ele espancá-los. E a sua esposa não ousava se intrometer na educação dos filhos. A ela só cabia aceitar e baixar a cabeça, pois o dia que ele amanhecia de mau humor, sobrava para ela também. Só para se ter uma ideia,
Teve uma vez que a menina de 13 anos não conseguiu dar conta de uma tarefa diária, ou seja, o tanto de serviço que ele tinha passado para ela, né? Então, ele pegou a pobre menina pelos cabelos e começou a bater nela de cinto, mas com o lado da fivela. Bateu tanto que a menina chegou a desmaiar. A sua esposa entrou em desespero, com medo dele matar a menina, e interferiu. Tião então virou para ela e quase a matou com socos e pontapés. Assim era Tião. Ou seguiam as suas regras ou arcavam-se com as consequências. Eles, a família dele, né, dava graças a Deus quando chegava o final de semana, pois ele saía sexta-feira à noite e ia para a cidade, para um boteco, encher a cara e jogar truco. E às vezes voltava só na madrugada de segunda-feira, pois geralmente posava nas zonas, puteiros lá da região. E mesmo quando voltava aos domingos, geralmente estava tão bêbado que dormia até a madrugada de segunda. Aí eles tinham um pouco de paz. Ali pelas redondezas, ninguém se metia com Tião. Aliás, o povo dali o chamavam de Tião o Valente, pois era nítido que se com a própria família ele era um tirano, quem diria com os outros de fora? O povo também comentava-se a boca pequena que ele não era apenas um administrador do sítio que ele morava, mas que ele fazia outros serviços para o patrão dele, como jagunço. Muitas pessoas que prejudicavam o seu patrão desapareciam misteriosamente naquela região. Então, ele era caboclo bem afamado lá nas redondezas e ninguém ousava sequer contestá-lo. Estava chegando a época da colheita da soja e a safra daquele ano tinha sido muito abundante. Então o patrão do Tião comunicou a ele que viria um rapaz, um homem, para construir um barraco ali no sítio, pois que ele o ajudasse. O barraco teria que estar pronto antes da colheita, que começaria uma semana adiante. Porque aquele rapaz ficaria morando e trabalhando lá durante a colheita. E conforme fosse seu desempenho, ficaria lá o tempo que fosse necessário. Tião não gostou muito da novidade e disse para o patrão que ele e a família dava conta do trabalho do sítio, não precisava de ninguém lá para ajudar, não. O patrão apenas olhou fixo para ele e frisou: "Isso é uma ordem e não um pedido. Limite-se apenas em cumpri-la." Tião baixou a cabeça e respondeu: "Sim, senhor. Perdoe a minha impertinência." Assim que o patrão se foi, ele descarregou sua fúria em sua mulher e filhos, como ele sempre fazia quando estava de mau humor. No outro dia, de manhãzinha, o homem chegou. Tião nem olhou para ele direito e deixou seu filho mais velho encarregado de ajudá-la a construir o barraco e foi para a lavoura com os outros filhos. O homem era de pouca prosa, mas diferente do seu pai, que era muito ignorante, o homem o tratava com respeito. Ao final do dia, quando Tião chegou com a família da lavoura, viu que a construção do barraco estava em um ritmo acelerado, mas não disse nada. Entrou na casa sem nem olhar para o homem.
Tião tomou seu banho e foi dormir. Carrancudo como sempre. Dava para ver claramente que ele estava muito incomodado com a presença do novo empregado do sítio. Em menos de 4 dias, o barraco estava pronto e tinha ficado muito bem feitinho. E no mesmo dia que terminaram o barraco, aquele homem se alojou lá. Afinal, ele não tinha quase nada, apenas um colchão de molas, alguns panos de cama e umas roupas surradas. Também uma pequena compra de alimentos não perecíveis que ele cozinharia no fogãozinho de lenha improvisado que ele tinha feito na casa. No outro dia, já de manhãzinha, ele já estava com sua marmitinha na mochila pronta para ir para a lavoura com Tião e sua família. Tião percebeu que o cara era muito bom na lida. Na verdade, muito bom mesmo. Ele trabalhava por 3 ou 4 pessoas. Por mais que Tião tentasse disfarçar, estava consumido pela inveja do rapaz, pois também tinha notado a afeição de seus filhos com aquele estranho. Na hora do almoço, a mulher do Tião chegou trazendo uma marmita de comida a mais, pois deduziu que teria que cozinhar para o novo empregado também. Ele a agradeceu cordialmente e disse que ela já tinha muito trabalho, que não se preocupasse, pois ele mesmo cuidava de si, pois ele estava ali para ajudar e não para dar mais trabalho para ninguém. Tião falou secamente para sua mulher voltar para casa, pois não precisaria mais que ela ajudasse na lavoura. Na volta para casa, naquele dia, seus filhos voltaram todos empolgados, pois aquele estranho, apesar de ser muito calado, estava ajudando muito. Apenas Tião não dizia nada e continuava carrancudo como sempre. Naquela noite, o estranho estava quase pegando no sono no seu barraco e ouviu um choro bem baixinho. Ele se levantou e foi andando bem devagar e viu debaixo de um pé de goiaba a filha de Tião, a menina de 13 anos, chorando, tentando abafar o choro com as mãos. Ela, quando viu o homem, tentou correr, mas ele a segurou e perguntou o que estava acontecendo. A menina, então, disse que estava com muito medo do pai matar a mãe dela, pois ela tinha ouvido barulhos no quarto e foi ver pela fresta da porta e viu o pai pôr um travesseiro no rosto da mãe dela e dar vários socos no estômago da mesma. Depois de tudo, ainda obrigou a pobre mulher a ter relações com ele. O homem ficou horrorizado e perguntou para a menina: "Você viu isso mesmo?" A menina sentiu com a cabeça e ainda acrescentou: "Ele ficou bravo porque ela fez comida para você." Ai, que homem escroto, gente. Ai, vamos lá o relato de novo, né? No outro dia, durante o trabalho, o homem não tirava as palavras da menina da cabeça. Afinal, um prato de comida não era motivo para espancar alguém. Ele não entendia como alguém era capaz de flagelar desse modo a própria família. Ele daria tudo para ter uma família como aquela, pois desde que ele se conhecia por gente, ele nunca teve ninguém. Ele perdeu a sua mãe quando tinha apenas 7 anos de idade.
Na sexta-feira daquela semana, Tião, que quase nem falava com o novo empregado da fazenda, o convidou para ir para a cidade tomar umas no boteco. O homem pensou em recusar, mas não querendo criar mais problemas para a família, foi com ele para a cidade. Chegando lá no boteco, começaram a beber e Tião já não conseguia disfarçar que não suportava a presença do seu novo parceiro de trabalho. Todo cachaçado, ele chegou empurrando o homem, fingindo uma amizade que não tinha, dizendo: "Não vai beber mais nada, ô perfeito?" O homem lhe respondeu: "Não sou perfeito, não. Só não gosto de beber desenfreadamente, Tião. Prefiro ter o meu controle." E Tião continuou: "Então você está dizendo que é melhor que eu, é?" O homem tentava em vão não se envolver na confusão que João queria arranjar, mas foi inútil. Tião, como de costume, se achando maioral, deduziu que o rapaz estava com medo dele e partiu para a agressão. Mas o que ele não esperava aconteceu. Aquele homem lhe deu uma surra, mas uma surra na frente de todo mundo, que a cara dele caiu no chão. Tião se levantou, limpando a poeira da roupa e sentindo as pancadas que tinha levado, né? Tomado pela fúria e a vergonha, montou em seu cavalo e foi em direção ao sítio. Aquele homem, vendo como Tião estava muito nervoso e indo para casa, cheio de ódio, pensou no que ele faria com a própria família. Então resolveu ir atrás dele para tentar acalmá-lo, até mesmo pedir desculpa, mesmo estando certo, se fosse preciso. Ele montou seu cavalo e, assim como Tião, foi em direção ao sítio. Mas assim que ele desceu do cavalo, abriu a porteira do sítio e assim que ele a fechou, nesta mesma hora ele sentiu uma dor aguda em suas costas, algo lhe perfurando. Era o Tião. Ele estava escondido atrás de uma moita de tocaia, só esperando para pegá-lo à traição, desprevenido. Tião tinha atravessado com o punhal nas costas do homem e lhe disse: "Ninguém me humilha na frente dos outros, ninguém tira o que é meu e sai impune. Você não é o primeiro e nem o último que mando pro capeta no inferno." Aquele homem simplesmente olhou para Tião fixamente e respondeu: "Eu, ao contrário de você, nunca cogitei mandar ninguém para o inferno, honrando o nome do anjo Salatiel que minha mãe me deu. E antes de morrer, me fez prometer preservar a vida de todo e qualquer homem. Mas você não é um homem, Tião. Você é um covarde. Você é menos que as fezes do cavalo que você monta." Falando essas palavras, os olhos de Salatiel se tornaram amarelos e brilhantes. Ele virou sua mão assim para trás das costas e arrancou o punhal cheio do seu sangue e jogou aos pés de Tião, dizendo: "Toma para se defender, não sou covarde como você." Falando isso, suas pernas estralaram e torceram para trás, assim se quebrando. Se modificaram totalmente. Parecia até que ele tinha 2 joelhos.
Seu rosto começou a se alongar. Era como um focinho crescendo com dentes enormes como um lobo, e pelos cresciam em seu corpo. Seus ossos do corpo todinho estralavam como se estivessem quebrando um por um, e ele começou a rolar no chão, babando e grunhindo. Tião pegou o punhal no chão e se aproximou, vendo que aquilo estava em dor e agonia no chão. Achou que ele tinha uma chance, mas quando chegou perto o suficiente para enfiar o punhal novamente, aquela besta fera, mesmo se contorcendo de dor, lhe deu uma patada na cara que lhe arrancou um dos olhos e partes do nariz. Tião então saiu correndo e gritando igual a uma moça em direção ao sítio. O sangue escorria por seu rosto e o pavor e desespero tomaram conta de todo o seu ser. Logo, ele ouviu um uivo longo e muito alto. Depois começou a ouvir passadas pesadas correndo atrás dele. Ele começou a correr com todas as forças que lhe restara, mas foi em vão. Aquele enorme lobo preto de olhos amarelos saltou por cima dele, ficando em pé, bem de frente com ele. A fera tinha para mais de 2 metros de altura, e naquela noite, Tião, tido como o valente, chorou como criança de colo, implorando pela vida. Mas a fera foi implacável, destroçando-o sem dó nem piedade, o corpo de Tião valente. No outro dia, assim que amanheceu, Salatiel acordou nu na beira de um riacho, se lavou e deu um jeito de chegar sem ser visto no sítio. Os restos mortais de Tião só foram encontrados 2 dias depois, e foi atribuído a sua morte a um ataque de animal selvagem. Salatiel continuou trabalhando na fazenda e pediu para o patrão manter aquela família lá, pois eram muito trabalhadora. E com o tempo ele se envolveu com a viúva de Tião valente, e antes de se casar com ela, preferiu reunir a família e contar a todos o seu segredo. Ninguém o julgou, nem o taxou como monstro. Ficaram muito agradecidos por ele tê-los livrado do verdadeiro monstro que era, o Tião. E em noites de lua cheia, o Salatiel ele sumia para as matas, e a sua nova família, a família com que ele sempre sonhou, o ajudava a esconder o seu segredo. A história de Tião Valente, pouco a pouco, foi sendo contada para um, para outro, viajantes levavam para outros lugares, e acabou virando uma lenda lá na região. A história do valentão que virou comida de bicho. Meus aterrorizados, deixem nos comentários o que vocês acharam da história. Eu, para falar a verdade, gostei do desfecho, porque eu já estava com ranço desse Tião antes de chegar no meio da história. Eita, homem escroto! Mas o canal é feito para vocês e é a opinião de vocês que é importante para mim. Deixem nos comentários a
sua opinião. E agora, gente, quero agradecer muito. Chegamos a 2.000 inscritos e graças a vocês, já estou preparando a live com muito amor e carinho. Pretendo falar sobre paralisia do sono, sobre encontros curtos com o sobrenatural e também queria que vocês dessem palpites, ideias de sobre mais o que poderíamos estar falando na live. E logo, logo ela estará aí, com muito carinho para vocês, tá? Obrigado mesmo, do fundo do meu coração, que sem vocês eu não estaria aqui comemorando. E quero vocês na live para comemorar comigo. E boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos.